E a gente observa, né, diretor, que por mais que haja aí essa ocorrência evidente de temporais e chuvas fora do que poderia ser previsto originalmente para esse período do ano, fica sempre no ar ali para a população a perspectiva de que isso possa ter também impacto no bolso, né? Como que fica aí o posicionamento da agência em lidar com as empresas que fazem esse abastecimento de energia no que diz respeito às tarifas, porque as pessoas estão pagando por o serviço e muitas vezes estão enfrentando essa dificuldade extrema, né? Toda vez que há interrupção na prestação do serviço, os consumidores eles são ressarcidos por essa falta de energia. As distribuidoras, além disso, elas também sofrem multas administrativas. E, como eu falei, foram multas bastante elevadas nos últimos anos. Com relação à tarifa de energia elétrica, nós tivemos, ao longo do ano de 2023, uma tarifa que esteve, ao longo do ano, um pouco acima dos índices de inflação. Então, para 2023, no início do ano, a agência previu um reajuste de 6,8% e no final do ano foi verificado um reajuste de 5,9%, ou seja, foi um pouco abaixo da previsão da agência. Para 2024, nós estamos prevendo uma tarifa um pouco menor do que o ano de 2023, em torno de 5,6%. É fato que a tarifa não reduziu mais, porque os contratos de distribuição, eles possuem contratos de geração, transmissão, encargos setoriais que precisam ser pagos conforme a aprovação em lei e também pelo fato de que ano passado nós conseguimos aliviar a tarifa do consumidor de energia elétrica em função de alguns componentes de custo que esse ano, infelizmente, vão sair da conta e não mais servirão para reduzir a conta de energia elétrica. Ainda assim, a tarifa de energia elétrica ela está um pouco acima dos índices de inflação, IPCA e IGPM, quando se compara o ano de 2024. No entanto, quando fazemos um recorte maior de 10 anos, por exemplo, a tarifa de energia elétrica de distribuição, ela foi menor do que os índices de inflação. Diretor, queria trazer aqui para a nossa conversa o Daniel Hittner, nosso diretor editorial lá em Brasília, que faz uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Obrigado pela entrevista, doutor Sandoval. Diretor, essa informação importante que o senhor nos traz, de que essa previsão inédita da ANEEL, de que as tarifas de energia elétrica devem subir em torno de 5,6% em 2024, na média, eu imagino que elas estão muito pressionadas, como nos últimos anos, pelo peso altíssimo, cada vez maior, dos subsídios no setor elétrico. Essa pressão tem sido muito alta, constante. Hoje mesmo, no lançamento da nova política industrial do governo, tem um itemzinho ali que é a racionalização desses subsídios. De resto, o Ministério da Fazenda já tem insistido muito nesse discurso. Eu lhe pergunto, qual é verdadeiramente o peso dos subsídios nas contas de luz e qual que é o plano, o que o senhor enxerga como diretor-geral da ANEEL para que essa conta seja um pouco otimizada ao longo dos próximos anos? Obrigado, Daniel, pela pergunta. Eu acrescentaria na sua pergunta a preocupação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que em recente entrevista durante a sua estada em Davos, ele colocou a diretriz do Ministério de Minas e Energia e, obviamente, também do governo, juntamente com o Ministério da Fazenda, de olhar criteriosamente os subsídios do setor elétrico. Então, a agência, como todos sabem, é uma agência reguladora, não é responsável por políticas públicas, mas o que nós temos feito é Estado à disposição da população brasileira, dos poderes constituídos, do Ministério de Minas e Energia, para apresentarmos o impacto desses subsídios na conta de energia elétrica. E assim, de forma muito simplificada, para todos que nos acompanham, a tarifa de energia elétrica ela é composta por 4 componentes. O componente da distribuição de energia, o componente da geração, da transmissão e dos encargos setoriais, de forma muito simplificada, os subsídios do setor elétrico. Para se ter uma ideia, nessa janela de 10 anos que eu mencionei, a tarifa de distribuição
cresceu 95%. Este é o único componente da tarifa que a ANEEL possui gestão. A ANEEL faz regulação técnica e econômica e consegue controlar os custos de distribuição. Os custos de geração, de transmissão e dos encargos setoriais, eles são o de geração e de transmissão decorrente da expansão natural do país. O país é um continente e precisa fazer linhas, fazer usinas para atender a população. E os encargos setoriais, por sua vez, são políticas públicas definidas pelo Congresso Nacional e pelo governo federal. Para se ter uma ideia, neste período, enquanto a tarifa cresceu, o custo de distribuição cresceu 95%, os encargos setoriais cresceram 269%. Neste mesmo período, o IPCA cresceu 116% e o IGPM 169%. Então veja que o custo de distribuição, dos encargos setoriais é o dobro do custo de distribuição de energia elétrica. E se me permite fazer trazer um dado também muito importante, ao longo desses 10 anos, se nós contabilizarmos o custo, os encargos setoriais, os subsídios que foram pagos e corrigidos pela inflação, nós somamos 250 bilhões de reais. Isso é equivalente a todo o custo anual do faturamento das distribuidoras de energia. Ele é suficiente para cobrir a tarifa social de energia elétrica por 10 anos, 7 vezes mais que a tarifa social de baixa renda durante 10 anos. E para trazer um exemplo mais próximo da população, seria possível, com esse custo, construir 2 milhões de unidades de moradia popular. Então é realmente um peso muito grande na tarifa de energia elétrica. Diretor, eu queria trazer o Fernando Nakagawa aqui também para fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Clarissa. Diretor, o senhor mencionou, voltando aos casos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, das distribuidoras, o senhor mencionou a possibilidade de uma punição financeira, né, uma eventual multa. Alguns políticos têm, inclusive, citado a possibilidade de rompimento do contrato de concessão. Eu sei que a investigação ainda está correndo, mas diante do que a cidade de São Paulo viveu, diante do que os gaúchos vivem neste momento, esta é uma possibilidade? Bem, no Brasil foi feita uma escolha na década de 90 de prever a possibilidade da prestação do serviço de distribuição, também transmissão e geração em alguma medida, ser prestado por operadores privados. Nesse contexto, foi criada uma agência reguladora para acompanhar esses contratos e aplicar punições e, eventualmente, mudanças de comportamento ao longo de uma concessão que leva 30 anos. Esses contratos estão se encerrando até o fim desta década, todos eles se encerram e em torno de 60% dos principais, do mercado de distribuição, ele vai ser renovado até o final da década. As diretrizes para uma eventual prorrogação ou uma relicitação é uma decisão que não cabe ao órgão regulador. Ela cabe ao Ministério de Minas e Energia e também ao Tribunal de Contas da União, como fizemos em 2015. Em 2015, houve uma escolha para prorrogar os contratos vigentes. Hoje, nós temos um conjunto de contratos que se encerram até o fim da década. A eventual licitação ou prorrogação dos contratos e sobre que condições elas estão em discussão entre o Ministério de Minas e Energia e o Tribunal de Contas da União. A contribuição que a agência deu para o Ministério de Minas e Energia foi que os contratos devam ser contratos rigorosos, sejam contratos flexíveis que permitam que o regulador, ao longo da concessão, possa modular a forma de prestação do serviço. Os contratos atuais, que foram feitos na década de 90, são contratos fixos e que dão pouca margem
à exceção da aplicação de penalidades, para que o regulador eventualmente module a prestação de serviço. Então, o que nós estamos fazendo hoje é cobrando no limite as obrigações das empresas e, claro, dentro de um ambiente de negócios que o Brasil escolheu para atrair investimentos para o país, previsibilidade e transparência e cumprimento de contratos. Então, uma eventual ruptura do contrato, ele deve ser subsidiado por uma robusta análise do regulador e que poderá encaminhar o Ministério para que ele, sim, tome a decisão de, eventualmente, caducar um contrato de concessão, ou seja, encerrar um contrato de concessão. Nós conversamos aqui com o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. Doutor Feitosa, muito obrigada pela presença aqui no CNN 360.